Bom, então tá bem. A expressão da divergência do campo F em coordenadas esféricas é um exercício que você vai fazer na sua casa. Tá? Construa uma esfera, pega um elemento de volume e veja os fluxos na direção radial, θ e φ. Você deve construir uma expressão para a divergência de F. Muito bom. Vem cá, qual é o próximo tipo de derivada a ser pensado agora? A gente já falou em gradiente de um campo escalar, a divergência de um campo vetorial, o rotacional de um campo vetorial. Muito bom. Então, ok, então o rotacional de um campo vetorial. Precisamos de uma definição. De uma definição que não dependa do sistema de coordenadas, né? Então, seja um campo vetorial F. A componente numa direção N, uma direção N pode ser a direção IJK, por exemplo, né? Então, a projeção do rotacional de F nessa direção, ele vai ser dado como um limite de S tendendo a zero. S agora é uma superfície, tá? De 1 sobre S vezes uma integral de linha de f dl. Então, olha só. O rotacional é uma derivada, é um tipo de derivada que você calcula num dado ponto. Então, eu vou pegar em torno desse ponto e construir um caminho. Um caminho que é a borda de uma superfície. É claro que ela pode ter várias orientações, não pode? Pode ter várias orientações. Por exemplo, se eu tiver um sistema de coordenadas cartesiano, eu posso desenhar um retângulo em torno desse ponto, tal que essa superfície ela tem uma normal apontando na direção z. Visualizou? Então eu estaria calculando, nesse caso, a componente z do rotacional de f em sistema de coordenadas cartesiano. Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui um ponto P, né, aqui, eu quero calcular o rotacional naquele ponto. Então eu quero calcular a componente z do rotacional naquele ponto. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar um caminho retangular em torno daquele ponto, tal que a normal desse caminho aponta essa direção. Então o n nesse caso é exatamente igual ao versor k, k-chapéu. Aqui tem um campo vetorial, não tem? Eu estou calculando o rotacional do campo F. Então aqui eu imagino que exista um campo vetorial e eu vou ter que calcular a integral de linha deste campo vetorial no caminho retangular ali e tomar o limite do S tendendo a zero. Isso vai me dar a componente z do meu rotacional. Então, fazer o seguinte, olha. Vamos pegar então isso aqui é z, isso aqui é x, isso aqui é y. Eu vou pegar então no plano xy o caminho que eu desenhei aqui. Então aqui eu vou ter, por exemplo, x mais ΔX. E aqui eu tenho y mais ΔY. Então, eu vou querer calcular isso. N escalar
hot F, que nesse caso em particular é a componente Z, não é? Isso aqui é a componente Z, isso aqui vai ser hot F componente Z. Bom, isso aqui então vai ser, pela definição, limite de S tendendo a zero, de 1 sobre S, integral de linha de F dl. Qual é a área daquela superfície ali, hein? Delta x, delta y, né? Delta x, delta y. Então, vou calcular neste caminho aqui, ó. Então, isso aqui vai ser igual ao limite de S tendendo a zero, de 1 sobre delta x, delta y. Vamos calcular a integral de linha. Nesse caminho, para eu calcular a integral de linha, isso aqui é um Δx, não é? Eu preciso multiplicar pela componente x do campo na posição xy. Enquanto aqui, eu também vou multiplicar por um Δx. Mas aqui eu vou ter a componente do campo, não em y, mas em y mais Δy. Entendeu? Então aqui eu vou pegar a componente f, a componente x de f, mas em x, y mais Δy, z. Enquanto que aqui eu vou pegar a componente x do campo em x, y e z. Entendeu? A componente do campo daqui para cá mudou de uma quantidade ΔY. Então a integral de linha, já que eu tenho a projeção do campo na direção do caminho, é simplesmente este cara vezes esse cara. Então vai ser f de x em x, y, z vezes ΔX menos porque agora o caminho aponta para lá, esse cara não sei o sinal dele, é um campo vetorial, né, abstrato, menos f de x na posição x, y mais ΔY, z, vezes ΔX. Eu tenho que pegar o caminho fechado, faltam agora os dois lados ali verticais, né? Eu vou ter a componente y de f na posição XYZ. E aqui eu vou ter a componente y do campo na posição x mais ΔX, y e z. Ok, quanto vale a integral de linha desse caminho aqui? Então, é esta componente vezes um ΔY. Então, vai ser mais FY em x mais ΔX, YZ. Vezes o incremento ali, que é ΔY. Menos, agora nesse lado de cá, eu vou ter assim um F de Y, X, Y, Z, ΔY. O que eu faço agora? Faço a expansão em série de Taylor até a primeira ordem, como a gente vem fazendo. Eu não vou ter em torno de x, y, z. Então aqui eu vou ter f componente x em x, y, z mais a derivada parcial da componente de x com respeito a y. Deixa eu explicitar isso aqui então. Isso aqui é igual ainda ao limite de s tendendo a zero de 1 sobre ΔX, ΔY. Então aqui vai ter essa componente fx. Eu vou omitir XYZ, tá? Vamos abreviar isso aqui. ΔX
Entendeu como é que é? Eu estou expandindo isso aqui, não estou? Em torno de x, y, z. Então, eu vou ter menos f componente x, em torno de x, y, z, mais a derivada de f x com respeito a y, que é quem eu estou variando. Vezes um delta y. E aqui eu tenho o delta x. Mais, de novo, vamos fazer a expansão desse cara aqui. Eu estou expandindo em torno do ponto x, y, z. Então eu vou ter aqui fy. Alguém pode me ditar qual é o próximo termo? Eu estou então mais dfy. Eu estou derivando a componente y com respeito a x, né? Ok? Delta x. Isso aqui vezes delta y. Menos fy. Tá aí. Ok. Tá aí. Agora você vai poder cortar este cara com este cara, este cara com este cara. Repara que você tem delta x, delta y, que se cancela com esse cara aqui. Mesma coisa aqui, delta x, delta y, que se cancela. Sobra finalmente a derivada da componente y com respeito a x, menos a derivada da componente x com respeito a y. E essa é a componente z do rotacional. Então, só para sintetizar, se nós fizermos isso para todas as componentes, para as outras componentes x e y, nós vamos ter que o rotacional de f é igual dfz dy, dfy dz, isso aqui apontando na direção I, mais dfx dfz menos dfz dfx na direção J, mais o termo que a gente calculou agora, então, mais dfy dx menos dfx dy apontando na direção K. Tá? Bom, agora, claro, a generalização disso é bastante óbvia para qualquer outro sistema de coordenadas, né? Eu acho que valeria a pena você tentar fazer isso para o sistema de coordenadas cilíndricas. Assim como você pode fazer o cálculo da divergência do campo em coordenadas esféricas, faça o rotacional em coordenadas cilíndricas. É um bom exercício para você. Eu quero fazer uma síntese desses três tipos de derivada e são expressões que você não deve esquecer nunca mais. São expressões que não dependem do sistema de coordenadas. Então, por exemplo, gradiente de um campo escalar. Como é que a gente define esse tipo de derivada? Né? O campo escalar que eu me refiro aqui é um campo, por exemplo, um campo φ. Né? Ele pode ser um campo de um φ de x, y, z, de r θ φ, de r θ z, enfim, qualquer sistema de coordenadas. Como é que eu defino esse campo, o gradiente desse campo? Tal que o diferencial desse campo é igual à projeção do gradiente numa direção dv. Correto? E eu espero que você saiba como é que se obtém esse cara aqui agora, né? Você escreve o diferencial, você escreve um deslocamento infinitesimal e, por comparação, se resgata
as componentes do gradiente, em qualquer sistema de coordenadas. Beleza? A divergência de um campo vetorial F. Então a definição é da seguinte maneira. Então a divergência de F, um já escreveu como operador nabla, tá? Assim, né? Ela é o limite de V tendendo a zero de 1 sobre V vezes a integral em uma superfície fechada do fluxo de F ds. Então, efetivamente, o que se faz? Pega-se o ponto, constrói-se um volume em torno desse ponto. Qual é a forma do volume? Depende do sistema de coordenadas que você quer. Pode ser um cubo, pode ser um tronco de cilindro e assim por diante, né? Aí você calcula o fluxo e faz o limite que você vai ter as componentes da divergência. E por fim, o rotacional de um campo vetorial. F, por exemplo, né? De novo é um limite, né? Eu vou representar o rotacional assim, né? Então a componente N do rotacional tá lá. Então é o limite de S tendendo a zero de 1 sobre S vezes a integral de linha de F dl. Onde N é o vetor unitário perpendicular a essa superfície S. Tá? Então tá aqui os 3 tipos de derivada que a gente vai trabalhar até enjoar nesse curso, tá? E inclusive no curso de Eletro 2 e assim por diante.